eu queria agradecer muito o convite que o Wilson me fez para estar aqui nessa mesa. E é um prazer estar aqui, encontrar amigos, pessoas que eu não vejo há algum tempo, e tratar de um tema que, talvez, dentro da gestão de recursos hídricos, seja um tema dos temas mais importantes. Eu fiz uma espécie de uma tradução livre da questão da transposição para tratar do tema sob a ótica da lógica da gestão compartilhada. Quer dizer, na verdade, quando a transposição das águas entre bacias não é uma coisa nova, quer dizer, os aquedutos humanos fizeram isso, né? Foram transposições de bacias, não é de maneira nenhuma uma solução nova, é uma solução que é utilizada no mundo todo, mas ela exige alguns aspectos ligeiramente diferentes sob a ótica da gestão de recursos hídricos, que é a ótica da gestão compartilhada, quer dizer, que é o olhar compartilhado sobre um bem de uso comum. Então, esse eu acho que é um grande desafio que a gente precisa aprender na gestão de recursos hídricos. Quer dizer, a água é uma só. A água não está carimbada, né? Ela vai evaporar de uma bacia e vai chover na outra, vai evaporar de uma bacia, vai chover no mar. Quer dizer, a água, o ciclo hidrológico está todo interligado. Então, é a lógica da gestão compartilhada. A lógica da gestão compartilhada, ela se baseia, se a gente resumir a questão do uso dos recursos hídricos, quer dizer, qual é o resumo? Por que a gente precisa de uma gestão compartilhada? Por que a gente pensa em transposição de bacias? Por que os romanos lá atrás fizeram os aquedutos? Quer dizer, porque, na verdade, a água a gente tem muitos usos, é um recurso natural sobre o qual a gente tem muitos usos, tem muitos usuários, com necessidades diferentes, tanto em termos de volume, de quantidades e qualidade, com assimetrias de poder. Quer dizer, a gente tem usuários, tem grandes usuários, tem pequenos usuários, com assimetrias de conhecimento e culturas, quer dizer, com conhecimento e culturas muito diferentes, muitas vezes compartilhando o mesmo manancial, com visões diferentes, com ideologias diferentes, né? Então, é natural, é muito natural, que, ao se tentar fazer um uso compartilhado de um bem que tem todas essas diferenças, surjam conflitos, né? Então, quando a gente pensa nos sistemas de gestão de recursos hídricos, a complexidade e o surgimento do conflito são características inerentes ao uso da água. Quer dizer, é esperado que a gente tenha isso, né? Então, quando a gente fala da lógica da gestão compartilhada, a lógica da gestão compartilhada, ela pressupõe mecanismos de negociação. Mas ela pressupõe mecanismos de você encontrar forma de compartilhar as coisas. Eu me lembro, quando eu era criança, eu e minha irmã, quando a gente tinha um chocolate para dividir, o meu pai fazia a seguinte regra: uma divide, a outra escolhe. Quer dizer, era o jeito de fazer a divisão mais milimétrica possível. Quer dizer, a gestão compartilhada, ela impõe uma negociação, quer dizer, ela impõe a existência de regras. Quer dizer, eu acho que a gente trata o conflito no Brasil, a gente tem tratado o conflito dentro do sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil como uma coisa negativa. O conflito não é negativo, né? O conflito é uma forma de você encontrar uma situação ganha-ganha. É a forma de você buscar a situação ganha-ganha. O conflito não é negativo. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar para mudar esse conceito. Então, eu tenho... Agora, como é que a gente tem trabalhado, como é que o sistema de gestão de recursos hídricos trabalha essa divisão do bem, né? Essa divisão do bem é tratada através do sistema de gestão de recursos hídricos. Quer dizer, cada usuário quer a água na quantidade que ele deseja, quer a qualidade compatível com o seu uso, quer a água onde e quando ele precisa dessa água, quer uma garantia adequada, quer custos viáveis e quer isto de forma sustentável. Todos os usuários legitimamente têm
o mesmo desejo, legitimamente batalham pelas mesmas coisas. Né? Então, a forma de você ter um bem escasso que precisa ser compartilhado e que você trabalha com todos estes usuários nesse conjunto de características que cada um depende disso, é a razão da existência do sistema de gestão de recursos hídricos. O sistema de gestão de recursos hídricos, na verdade, ele é um sistema de alocação de água. É um sistema que cria regras legais, políticas, institucionais, para se fazer a alocação de água, para se fazer a divisão do bolo. Então, é essa que é a... Então, a gestão eficaz do bem, ela é um fator essencial para o sucesso. Né? Então, agora, o que complica o problema da água? O que complica o problema da água é a variação da disponibilidade no espaço, nem sempre a água está onde a gente quer que ela esteja, e no tempo, quer dizer, nem sempre essa seca que está acontecendo agora está nos ensinando isso, quer dizer, nem sempre a gente tem disponível a quantidade que a gente deseja. Então, eu tenho coisas que não se juntam, quer dizer, eu tenho coisas que não se combinam, né? Eu tenho um problema de fazer essa gestão na disponibilidade do espaço e do tempo. Então, o desafio da gestão compartilhada é a gente conseguir encontrar no uso de um bem escasso e no uso de um bem que todos precisamos, quer dizer, qualquer que seja o setor de abastecimento público, seja o setor industrial, seja o setor agrícola. Então, eu tenho água para atender as necessidades humanas, eu tenho água para atender os ecossistemas, eu tenho água para atender o desenvolvimento industrial, eu tenho que ter água para atender o desenvolvimento agrícola, e assim por diante. Quer dizer, é você encontrar a melhor solução ganha-ganha. Esse é o desafio do compartilhamento. E eu volto a lembrar da divisão, da regra de divisão que meu pai falava. Quer dizer, o compartilhamento é a melhor situação ganha-ganha. Né? Então, agora, o compartilhamento não é espontâneo. Nenhum de nós divide as coisas espontaneamente. O compartilhamento nunca é espontâneo. Né? O compartilhamento não surge apenas da concordância. O compartilhamento, de fato, não surge a partir da concordância, porque você pode concordar e, daí a pouco, você se arrepender daquilo que você falou, e pronto. Né? Ele não surge só da negociação e da participação. Quer dizer, o compartilhamento ele se inicia por esses fatores, quer dizer, ele se inicia pela negociação, ele se inicia pela participação, ele se inicia pela concordância com determinadas regras, mas ele, para ser efetivo, precisa ser baseado em decisões concretas e regras claras. Quer dizer, eu preciso ter regras de compartilhamento. Tá? O compartilhamento será sustentável na medida em que eu conseguir concordar com regras que sejam claras. Tá? Uma outra questão fundamental do compartilhamento, aquilo que a professora Ana Paula Fracalanza estava falando agora na hora do intervalo, é compartilhar informações. Então, uma outra coisa que o compartilhamento exige é o conhecimento do problema, mas não um conhecimento superficial do problema, um conhecimento profundo do problema. Quer dizer, todo mundo entender bem o problema. Quer dizer, e todos terem o mesmo nível de informação. Quer dizer, essas informações serem igualmente distribuídas entre todos que estão na mesa de negociação. Quer dizer, a informação e o conhecimento são o primeiro passo para uma decisão objetiva. A gente sai do eu acho. A pior coisa numa mesa de negociação é o eu acho. Né? O eu acho tem que sumir da mesa de negociação. Né? Então, isso é o começo da construção das regras claras. Então, agora, estas regras, elas incluem detalhes como, por exemplo, obrigação das partes, regras de fila. Né? Num caso de escassez, quem sai primeiro da fila? Como você sai da fila? Você sai da fila porque a regra manda você sair da fila, ou você sai da fila porque você é indenizado para sair da fila? Então, regras de fila. E essas regras precisam ser negociadas e acordadas. Tá? Então, quer dizer, esse conjunto todo, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês de situações de compartilhamento que são situações severas, são situações
de disputa pela água mesmo. Um bom exemplo é o Pacto do Rio Colorado, nos Estados Unidos. Então, o Rio Colorado é um rio que nasce lá na costa oeste dos Estados Unidos, nasce lá nas Montanhas Rochosas, né? Então, o Pacto do Rio Colorado são 7 estados, e estes 7 estados, mais ou menos, são divididos em 4 estados produtores e 3 estados consumidores da água, a grosso modo, né? Então, o Pacto do Rio Colorado, quer dizer, é uma região muito árida, de escassez de recursos hídricos muito severa, que, com a expansão dos Estados Unidos para o oeste, começou a ter problemas com o compartilhamento das águas do Rio Colorado, né? Então, os estados menos desenvolvidos no começo do século XX, como Nevada, por exemplo, mesmo entre os estados doadores, como Utah, começaram a ter receio do desenvolvimento acelerado da Califórnia, né? E nos Estados Unidos, na regra do Velho Oeste, tem os direitos de água, quem chega primeiro tem direito, né? Então, com medo que a Califórnia começasse a ir chegando primeiro no Rio Colorado e pegando os direitos de água, os estados todos começaram a negociação para fazer o Pacto do Rio Colorado. O Pacto do Rio Colorado, portanto, ele envolve uma bacia mais ou menos do porte da Bacia do São Francisco, no Brasil, tem 630 mil quilômetros quadrados, são 7 estados. O Wyoming, Colorado, Utah e Novo México são os estados produtores, entre aspas, e Nevada, Arizona e Califórnia são os estados consumidores. A vazão média na foz é de aproximadamente 630 metros cúbicos por segundo, muito menor que a vazão mínima do São Francisco. Essa é a vazão média do Colorado. Quer dizer, vamos dizer assim, é uma bacia hidrográfica muito menos produtiva, uma bacia hidrográfica de uma zona árida, de fato. E o pacto foi assinado em 1923. Portanto, com os Estados Unidos saindo da corrida do Velho Oeste, os estados já se preocuparam em consolidar os seus direitos de uso de água, né? Então, esse pacto foi negociado, foi assinado no Congresso americano, entre os diversos estados, e o principal objetivo do pacto foi reservar quantidades máximas de água a que cada estado poderia utilizar de forma consultiva, ou seja, realmente fazer uma regra de compartilhamento da água, criar uma regra de compartilhamento. A regra não é tão simples assim, tem algumas coisas mais complicadas, mas, enfim, é uma regra de compartilhamento estabelecida num pacto assinado por todos os estados. O Arizona foi o último estado a assinar o pacto. O Arizona relutou muito a assinar o pacto, foi assinar o pacto só na década de 40. Mas tem uma regra, tá? E tem uma regra acordada, e é um recurso compartilhado. O pacto, inclusive, estabelece regras para anos atípicos, anos muito secos e anos muito úmidos, onde a autoridade federal decide para que lado que vai a alocação de água, declara a condição a cada ano, e o pacto tem regras para os estados se comportarem assim ou assado, dependendo da condição de ano úmido ou ano seco que o governo federal determina. Agora, a existência do pacto elimina a disputa? Claro que não. A existência do pacto eliminou o conflito na bacia do Rio Colorado? Claro que não, né? Continuam a haver disputas, continuam a haver conflitos. Agora, existem regras claramente estabelecidas e negociadas, né? Então, uma das coisas que, portanto, é preciso se criar o ambiente dessa negociação e o ambiente do pacto. Então, vocês vejam que essa é uma região árida, com um intensivíssimo uso da água, principalmente pela Califórnia, onde foram criadas regras. Quer dizer, ou seja, é possível, sempre é possível se criarem regras. Isso está muito pequenininho, mas, enfim, um outro exemplo, que aí é um exemplo mais do lado institucional, o exemplo do pacto é mais um exemplo do lado legal. Um exemplo mais do lado institucional também é numa zona árida, também envolve o Rio Colorado, e é uma transposição de bacia em que a parte mais úmida das Montanhas Rochosas é a vertente oeste, e essa é uma transposição de bacia que traz água, portanto, do Rio Colorado, traz água da vertente oeste para a vertente leste das Montanhas Rochosas, para abastecer
através de um conjunto de 12 reservatórios, 56 quilômetros de túnel, 153 quilômetros de canais, gera energia em 7 usinas e é parte do abastecimento de 3 milhões de pessoas, serve a irrigação, serve a indústria, etc. É uma transferência de 15 metros cúbicos por segundo. Né? O que é interessante, entrou em operação em 1947, o que é interessante na transposição do Colorado para o Big Thompson é o arranjo institucional. Né? Então, foi criado um arranjo institucional, quer dizer, houve a preocupação de se criar um arranjo institucional que gerenciasse o sistema da transposição. Então, esse arranjo institucional é feito, quer dizer, a operação da transposição é feita por uma, que nos Estados Unidos é um tipo de companhia que não tem muito uma tradução brasileira, que eles chamam de utility, que seria meio como se fosse uma companhia mista aqui no Brasil, mas não é bem isso. É uma companhia parte de propriedade do Estado. É uma forma diferente que a gente não tem aqui no Brasil. Mas ela é uma entidade privada, semi-privada. Ela é uma coisa meio diferente. Mas, enfim, é feita por uma entidade que tem algumas características interessantes para a gente ver a importância de se manter a neutralidade. A diretoria dessa entidade, lá nos Estados Unidos, o juiz do county, quer dizer, o juiz do condado, tem uma força muito grande, é eleito, etc. Ele é o juiz que escolhe a diretoria desta entidade. Né? Ela é apontada pelo juiz, como uma forma de neutralidade política. Então, eu estou trazendo aqui, não, eu estou trazendo aqui simplesmente para a gente refletir sobre essas características importantes. A neutralidade política, ela é financeiramente autossuficiente. Então, ela cobra um aluguel, os direitos da água no oeste americano são privados, portanto, ela cobra um aluguel da água que ela fornece para os irrigantes, para as cidades e para a indústria. Ela recebe parte das taxas sobre a terra, que é também recolhido lá, e, com isso, ela tem que se manter financeiramente autossuficiente inclusive para manter a sua neutralidade política. Então, quer dizer, existe o que eu quero dizer, o exemplo aqui, é claro que o exemplo aqui é o seguinte, a necessidade, inclusive, de regras institucionais, quer dizer, não apenas de regras legais, mas a necessidade das regras institucionais. Tá? Agora, aí a gente traz o problema para a nossa região. Então, onde que começou a discussão, e hoje a gente está aí com o sistema Cantareira em cima da mesa, com essa questão da seca que atinge a região sudeste do Brasil. Quer dizer, a região metropolitana de São Paulo é uma região que tem uma forte dependência das bacias vizinhas, porque a região metropolitana de São Paulo está praticamente integralmente locada na bacia do Alto Tietê. Quer dizer, dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, 35 fazem parte da bacia do Alto Tietê. Então, são 35 municípios com uma forte concentração de população, uma forte concentração industrial, que ficam na cabeceira de uma bacia hidrográfica. E a área urbanizada corresponde a mais de 40% da área da bacia. Então, a gente vê melhor nessa mancha azul aqui, ou naquela mancha rosa, é a mesma coisa, só que são formas diferentes de mostrar o problema. Então, o início do aproveitamento do abastecimento público para a região metropolitana de São Paulo, desde o início do final do século XIX, início do século XX, sempre se deu com águas do interior da própria bacia. Então, hoje, os sistemas produtores interiores à própria bacia respondem por 41 metros cúbicos por segundo dos 70 que são produzidos pela Sabesp. Mais da metade das águas de abastecimento são produzidas por mananciais que estão no interior da bacia, que é o Alto Tietê, o Guarapiranga Billings, o Rio Grande, o Rio Claro, o Alto Cotia e o Baixo Cotia, respondem por uma disponibilidade de 41 metros cúbicos por segundo. Né? A transposição do Cantareira responde por 31 metros cúbicos por segundo. E tem mais 2 metros cúbicos por segundo, que formam os 33, que é o reservatório Paiva Castro, que fica no interior da bacia do Alto Tietê, que fica na própria bacia do Alto Tietê. Então,
Agora, os mananciais interiores da bacia do Alto Tietê suportam pouca, ou eu diria que nenhuma expansão. Então, se a gente olha essa figura, a gente entende por que eles não suportam mais expansão. É uma bacia de cabeceira com mais de 40% da área urbanizada. Então, a produção atual da Sabesp de 70 metros cúbicos por segundo depende fortemente do Cantareira, dos 31 metros cúbicos por segundo, que vem da bacia do Piracicaba, por uma produção atual de 70 metros cúbicos por segundo para 20 milhões de habitantes. Então, agora, esses sistemas todos estão todos já com a sua capacidade máxima sendo utilizada. Então, já era de conhecimento há algum tempo que havia necessidade de expansão da oferta para a redução do risco hidrológico. Porque todos esses sistemas, sendo utilizados na sua capacidade máxima, qualquer soluço que desse a série hidrológica, esses mananciais, qualquer um desses mananciais iria entrar em crise. Quer dizer, se a seca fosse em qualquer um deles, esses mananciais iam entrar em crise. Então, os sistemas de abastecimento público são sistemas que exigem, exigem trabalhar com riscos menores. Então, já se sabia que havia necessidade da expansão da oferta, não para ofertar mais água, mas para reduzir o risco hidrológico. Depois eu vou falar um pouco mais disso. O consumo deve ser reduzido com medidas de gestão de demanda. Agora, existe uma necessidade, de fato, de redução do risco hidrológico. 20 milhões de pessoas não é brincadeira. Né? A outorga do sistema Cantareira, a renovação da outorga do sistema Cantareira em 2004, obrigou a redução da dependência daquele sistema. Então, consta lá na outorga do Cantareira 2004 que a região metropolitana de São Paulo devia diminuir a dependência do sistema Cantareira, muito embora, na resolução da outorga, não estivesse explicitado nem como, nem quando, nem o que é redução de dependência do sistema Cantareira. Então, com esses dois pontos, quer dizer, com a necessidade da redução do risco hidrológico e com a necessidade estabelecida pela outorga do sistema Cantareira, qual foi o próximo movimento? Quer dizer, o próximo movimento foi o seguinte: bom, se é para se substituir o manancial do Cantareira, se é esta a interpretação da redução da dependência, se substituir o Cantareira ou parte do Cantareira, porque é claro que o Cantareira todo não dá para substituir, mas se substituir parte do Cantareira com o quê? Como é que se trabalha a necessidade da expansão da oferta? Então, se a gente olha a região metropolitana de São Paulo no contexto regional, a gente percebe que a gente está numa situação em que, como se a gente estivesse almoçando numa mesa apertada. Quer dizer, se você abre os cotovelos, você cutuca o seu vizinho. Então, aqui foi uma coisa muito interessante, até é uma reflexão para o sistema de gestão de recursos hídricos, o reconhecimento que o planejamento por bacia hidrográfica não era suficiente para resolver esse problema. Se precisou, vamos dizer assim, aumentar o zoom, né? Quer dizer, e para o planejamento regional para se tentar equacionar o problema. E foi quando surgiu o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos da Macrometrópole. Então, o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Macrometrópole é uma região formada a macrometrópole paulista, são as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada Santista e aqui o Vale, além dos conglomerados de Piracicaba, Jundiaí e Sorocaba. Então, isso é um complexo de 180 municípios, em 2008, com uma população de 31 milhões de habitantes. Então, a expectativa Então, aí você começa a ter uma outra visão do problema. Então, toda esta região de 180 municípios, quer dizer, toda esta região é uma região que precisa ter o seu abastecimento público planejado em conjunto. A gente não consegue olhar um município, olhar uma bacia sem olhar a outra. E
o plano da macrometrópole fez uma projeção até 2035, desculpe, e para toda esta região, portanto, que envolve as 4 regiões metropolitanas, mais os conglomerados, né? Então, São Paulo, Campinas, Baixada, aqui o Vale, que a demanda até 2035 cresceria 27%. Né? Esses 20%, esse crescimento de 27% significa uma demanda adicional de 60 metros cúbicos por segundo. Adicional. Então, também reconhecendo que é impossível a gente aumentar a expansão da oferta em 60 metros cúbicos por segundo, o plano da macrometrópole planejou expandir 28 metros cúbicos por segundo para atender toda essa região, para atender os 180 municípios. E 32 metros cúbicos por segundo teriam que vir da diminuição do consumo. Agora, isto é uma redução de demanda que, se a gente conseguir fazer, vai ser o maior programa de gestão de demanda do mundo. Então, sim, 100 metros cúbicos por segundo, 110 metros cúbicos por segundo no total, a gente conseguir reduzir 32, isso vai ser o maior programa de gestão de demanda do mundo. Quer dizer, um programa de gestão de demanda que eu nunca vi. Conseguir ter essa capacidade de redução. Então, os programas de gestão de demanda que a gente vê ao redor do mundo, e a gente viu, existem vários programas de gestão de demanda, não chegam nem perto desses níveis de redução. Mas isso está planejado no programa da macrometrópole, dos 32 metros cúbicos por segundo. Algumas obras previstas no plano já se encontram em obra ou em projeto. É o caso, por exemplo, do São Lourenço, de trazer o São Lourenço para reforçar aquela região da zona oeste de São Paulo, onde cresceu o Barueri, o Alphaville, aquela região que era uma região muito complicada de abastecimento. Então, aquela era talvez a região mais crítica da região metropolitana. Então, essa foi logo a primeira obra que começou a ser implantada, com 4,7 metros cúbicos por segundo, uma obra grande, com bombeamento elevado, e mais as 2 barragens nas bacias do Piracicaba, para aumentar a oferta de água para a região, para as cidades principais do PCJ, Campinas, Piracicaba, e também aliviar um pouco o estresse sobre o Cantareira. E outros conjuntos de obras planejados para atender as demandas dos diferentes municípios da macrometrópole. Então, essa é a região considerada no plano da macrometrópole. Então, essa é a região. Então, pega aqui... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com o mouse, mas acho que... Tá. Então, a gente pega aqui a área da região metropolitana de São Paulo, que é mais ou menos aqui, a área do Piracicaba, que é mais ou menos esta, a área de Sorocaba, que é mais ou menos esta, a Baixada Santista, que está aqui em roxo, e aqui o Vale. Tá? E aqui a região do Vale. Então, essa é a diferença entre a cor amarela e a cor cinza. São os municípios que dependem de uma solução integrada, e as de cor cinza, os municípios que não dependem de uma solução integrada. Então, essa é a diferença de cor entre essas áreas. A Baixada Santista está na vertente marítima, por isso que ela está numa cor diferente. Então, o programa da macrometrópole, quando foi começado a ser feito, em 2009, a seca mais crítica da história era a seca da década de 50, de 1952 a 1956. Então, estas necessidades de demanda foram testadas com as vazões da seca da década de 50. Então, esses municípios com coloração laranja foram os municípios que apresentaram falhas não aceitáveis se aquela seca voltasse a ocorrer, e os municípios amarelos são municípios que se apresentaram naquela seca sem falha ou com falhas aceitáveis. E, com essa
a partir dessa constatação, foram então projetadas uma série de obras que foram tidas, que foi feito uma hierarquização com alguns critérios. Tá? Então, alguns critérios de criticidade, alguns critérios de custo, de dificuldade, etc. Foi feita lá uma hierarquização com certos critérios. Né? Então, essas foram as obras propostas no plano da macrometrópole e que houve um critério de hierarquização. Só que a vida não é simples. Nada na vida é fácil, né? E mal a gente tem o plano começando a ser implantado, se pega pelo contrapé a seca de 2014. Tá? Então, nessa seca de 2014, o que está em vermelho são as vazões retiradas pela Sabesp desde 2004, desde a renovação da outorga do Cantareira, quando mudaram as regras de operação do Cantareira. Então, as vazões que a Sabesp retirou desde 2004 até novembro de 2013, até o início dessa estação seca. Então, vermelho é o que a Sabesp retirou. Cinza, em cinza, era o que ela poderia ter retirado de acordo com a regra estabelecida na outorga. Mas a outorga de 2004 criou uma outra coisa chamada Banco de Águas, que tanto a Sabesp como o Piracicaba poderiam armazenar água no reservatório. Então, se a gente somar o que ela poderia ter retirado pela outorga mais o que ela poderia ter retirado pelo Banco de Água, era a linha amarela. Então, isso até novembro de 2014. Esse outro slide mostra a forma como essa operação é feita. Essa linha azul é uma linha que se chama da curva de aversão a risco, que é a regra estabelecida pela Agência Nacional de Águas na renovação da outorga em 2004. Então, aquela curva azul diz o seguinte, quer dizer, aquela curva azul é a curva de aversão a risco para a retirada de 36 metros cúbicos por segundo, dos reservatórios, que são 31 metros cúbicos por segundo para São Paulo e 5 metros cúbicos por segundo para o Piracicaba. Então, se o reservatório está acima daquela linha azul, se pode tirar mais do que os 36. Se o reservatório está abaixo daquela linha azul, se pode tirar menos do que não se pode tirar aquilo, se pode tirar menos do que os 36. E a linha cor-de-rosa é uma linha, é a curva de aversão a risco se a retirada for 27. Só para a gente ter uma ideia do leque de opções que se tem. O primeiro pontinho vermelho que tem lá é a situação do reservatório, a situação do Cantareira, em outubro de 2013. Os reservatórios existem para reservar. Então, os reservatórios existem para guardar água. Então, qual que é a operação normal de um reservatório? A operação normal de um reservatório é ele começar a estação seca com o reservatório mais ou menos cheio e terminar a estação seca com o reservatório vazio. Depois vem a estação chuvosa de novo, o reservatório enche, vem a estação seca, o reservatório esvazia de novo. É mais ou menos o que a curva de aversão a risco mostra. Então, se a gente olhar o histórico de operação do Cantareira, mesmo antes, desde que ele foi construído, desde 1974, a gente vai ver que o normal do Cantareira é chegar no final de outubro com o reservatório entre 30% e 40% da capacidade. No dia 31 de outubro, o Cantareira estava com 37% da capacidade, portanto, uma situação absolutamente normal. Tanto é que, em novembro, não fugiu da curva de aversão a risco, em dezembro, não fugiu da curva de aversão a risco, começou a fugir da curva de aversão a risco em janeiro. E aí despencou. E aí despencou. E aí despencou, e a gente entende, e vocês vão entender por que despencou. Essas são as vazões médias. Então, aquela curva cinza é a vazão média de longo período, os 80 anos da série que a gente tem. Isso são as afluências, quanto de vazão chega no Cantareira. Tá? Então, a curva cinza é a vazão média de longo período. A curva verde é o ano mais seco da história, que é 1953. E em vermelho é o ano de 2014. Então, é uma seca completamente anômala. Anômala sob todos os sentidos. Você vê que ela só cai, ela não sobe.
como sobe a vazão média, ela está muito abaixo do ano mais seco da história, e ela foi se aprofundando. Se a gente olha essa mesma curva em termos do percentual em relação à média, em outubro, a afluência foi 80% da média. Você fala assim, a estação chuvosa atrasou, vai chover. Em novembro, ela foi 60% da média. Em dezembro, ela foi 40% da média. E aí a coisa foi se aprofundando. E ela continua se aprofundando. Vocês olhem ainda, março e abril ainda deu uma chuvidinha, ela deu uma coisa, mas maio nós entramos na coisa de novo. Então, não é, acabei. Então, a situação não é, a vida não é fácil. A situação não é simples, né? Agora, eu acho essas são as boas oportunidades. Então, essas são as boas oportunidades. A oportunidade, eu trabalho no sistema de gestão de recursos hídricos há mais tempo do que eu gosto de lembrar, e, na verdade, a gente nunca encarou de frente o desafio da gestão integrada, o desafio da lógica do compartilhamento. Eu acho isso uma boa lição para o sistema de gestão. Eu acho isso bom para o sistema de gestão. É uma sacudida boa para o sistema de gestão. É um teste bom. Eu acho bom que isso aconteça. A solução de pactos é muito boa. A solução de pactos é muito boa. Então, por exemplo, se trabalhar com vazões de entrega na fronteira dos estados, já que a gente tem dupla dominialidade. Então, isso é uma coisa que a Agência Nacional de Águas já começou a fazer, e essa é uma solução boa, quer dizer, é uma solução de pacto. Tá? Então, essa solução de pacto é boa porque, ao mesmo tempo que você exige obrigações das partes, quer dizer, exige obrigações dos estados, ao mesmo tempo você dá liberdade para que ele cumpra aquilo da forma que for melhor na sua região. Então, essa é uma coisa boa. O aumento das populações, quer dizer, o fato da gente falar de 20 milhões de pessoas localizados numa área muito pequena, que é a bacia do Alto Tietê, ocupando 40% da área da bacia, numa bacia que tem pouca produção hídrica. Então, o aumento das populações, não só da região metropolitana de São Paulo, mas de toda a macrometrópole, dos 180 municípios, o aumento das populações aqui no Vale, o aumento das populações na Baixada Santista, na região de Campinas, quer dizer, ele aumenta o risco, porque aumenta a exposição. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça, eu tenho um número maior de pessoas afetadas. E os sistemas, ao se tornarem mais complexos, se tornam mais vulneráveis. Então, uma outra coisa, quer dizer, o conceito de transposição é um conceito de aumento de segurança hídrica. Esse é o conceito de transposição, ou da resiliência dos sistemas. Então, de novo, eu acho uma coisa boa a gente estar discutindo ter tido essa crise, porque eu acho que resiliência dos sistemas é uma coisa que a gente discute muito pouco no sistema de gestão de recursos hídricos, e particularmente sobre 3 aspectos. Sobre os aspectos de planejamento. Está na cara que a gente vive um período de que a gente chama de séries não estacionárias. Quer dizer, a hidrologia muda. Né? A gente está vendo variações maiores do que as esperadas. O conceito de preparação, o conceito de planos de contingência, quer dizer, a preparação para a situação crítica. Quer dizer, eu ter o plano B, eu saber o que fazer no plano B. Tá? Agora, a redundância e a redundância. Redundância não significa necessariamente duplicar o sistema. Redundância significa diminuir a probabilidade de falha. Tá? E, então, eu acho que é isso que precisa ser trabalhado. Eu acho que a lógica da gestão compartilhada é o trabalho da parceria. É isso. Muito obrigada.